Vamos iniciar nossa quinta aula de apologética cristã, ou a defesa da fé cristã. E desta feita nós vamos abordar o quarto ataque que é feito contra o teísmo bíblico, contra a fé cristã. Esse ataque dá conta que a ciência contradiz a Bíblia. Existem vários trechos na Bíblia de difíceis interpretação, que é difícil se compreender, isso é inegável. Nós não podemos, de uma maneira séria e desapaixonada, negar que existem textos bíblicos muito complexos e muito difíceis de se entender, de se compreender. Muitas dessas dificuldades surgem, ou sugerem, melhor dizendo, algumas discrepâncias entre a Bíblia e as asseverações, as afirmações da ciência. Essa discrepância aparente, ela existe, nós não temos como negar. Todo cristão autêntico, quando se depara com alguma suposta oposição de pontos de vista entre a Bíblia e a ciência, ele deveria considerar pelo menos 3 hipóteses. A primeira hipótese: a ciência está errada. Não, mas espera aí, ciência é ciência, e ciência não erra, não. A ciência evolui, se aperfeiçoa, a ciência erra. Algumas afirmações da ciência do passado são totalmente reconhecidas na atualidade como erradas, como equivocadas. Eu vou citar uma de várias. Um dos grandes ataques que a igreja e alguns cientistas mais avançados, mais visionários, mais progressistas, mais inteligentes questionaram, foi a do sistema geocentrismo, do sistema geocentrista, a Terra como centro do universo. E aí surgem uns caras lá, Galileu, Copérnico e uns outros, dizendo que o sistema é heliocentrista, a Terra gira ao redor do céu. E teve gente que foi para a fogueira, porque a igreja estava do lado da ciência, e a ciência da época dizia, e a igreja afirmava, que a Terra girava em torno de si mesma e tudo girava em torno da Terra. A ciência antiga estava errada. E aí nós vamos, já citamos numa aula sobre o terraplanismo, que também, embora tenha gente hoje, 2024, acreditando nisso, também foi descartado completamente. Então, a primeira opção que nós temos, quando ciência e Bíblia, ciência e fé estão em contradição, é que a ciência esteja errada. A segunda opção que nós temos é que a interpretação bíblica está errada. Não a Bíblia, mas a forma de se interpretar. Tão ruim, tão danoso quanto aqueles que teorizam irresponsavelmente e superficialmente assuntos relacionados à ciência, também os que fantasiam especulativamente interpretando a Bíblia à luz de assuntos nos quais são ignorantes, os quais não dominam, dos quais não conhecem quase nada, assumem fantasias como sendo inspirações reveladas por Deus e trazem um prejuízo muito grande para a igreja e para o evangelho. A interpretação bíblica pode estar errada. A Bíblia nunca está errada. A forma de se interpretar pode. E terceira opção que nós temos, tanto ciências como a interpretação estão erradas. Ok, o cristão pode aceitar isso naturalmente. Mas e quem não é cristão, como responder convincentemente a eles? Nós não temos condições de avaliar todas as supostas discrepâncias entre a ciência e a Bíblia. Não temos, é muita coisa.
mas tem alguma coisa que a gente pode analisar aqui na nossa matéria, dentro do escopo da nossa disciplina, e que nós vamos ver que são muito importantes e eu acredito que já bastam, já são suficientes para se estabelecer a autoridade e a inerrância da Bíblia. Nós vamos começar falando sobre a narrativa da criação, vendo se ela é compatível com os fatos científicos, e segundo, nós vamos avaliar a teoria da evolução como argumento antiteísta. Nós vamos usar a teoria da evolução contra a própria teoria, contra aqueles que creem nela, contra aqueles que não creem na Bíblia. Então, o primeiro ponto que nós vamos abordar na nossa disciplina, na aula de hoje, é a narrativa da criação. E a grande pergunta é essa: a narrativa da criação é compatível com os fatos científicos, com fatos científicos? Vamos avaliar o que Gênesis, na sua narrativa inicial, diz sobre a criação do universo. E olhando para esse texto, há uma série de questionamentos que a ciência pode fazer, que nós podemos fazer. Em primeiro lugar, de onde vinha a luz que Deus criou no primeiro dia? Como poderia haver dia e noite se o sol ainda não tinha sido criado no primeiro dia? Como a Terra pode ter sido criada no primeiro dia, antes do Sol, da Lua e das estrelas que só foram criados no quarto dia? Como poderia haver plantas, foram criadas no terceiro dia, sem o Sol, que foi criado no quarto dia? Há quem defina, é uma citação de um cientista não teísta, que uma vez que Darwin resolveu o dilema sobre a origem da vida, Deus não é mais necessário. Deus se torna absolutamente desnecessário porque a vida existe sem Deus, segundo essa afirmação. Agora, se nós formos olhar as coisas do ponto de vista bíblico, nós vamos perceber que nenhuma afirmação estaria tão distante da realidade quanto essa. Quais são os fatos descritos no Gênesis? Quando um escritor bíblico, inspirado por Deus, nesse caso Moisés, escrevia a revelação recebida, ele o fazia com informações e conhecimentos disponíveis na sua época. Ele usava a linguagem falada na sua época, o idioma falado na sua época. É interessante, eu trabalhei uma época no meio de uma colônia de etnia alemã, e os pais, os avós, vieram muito tempo atrás para o Brasil e se estabelecer naquela região. Quando eles estavam conversando em alemão, chegava, por exemplo, para falar de celular. Eles iam falar de celular. Os alemães aqui do Brasil, criados aqui, não sabiam falar celular em alemão. Então, eles usavam a palavra celular em português. No meio de uma frase em alemão, eles usavam o celular, e você conseguia entender. Era a mesma coisa para computador, para algumas outras coisas que eles usavam, algumas expressões. Por quê? Porque eles não haviam aprendido. Eles falavam a linguagem deles, a linguagem que eles conheciam. Eles não conheciam termos técnicos e muito menos quando eles aprenderam o alemão que eles falam aqui, eles não tinham esses termos que eles tiveram que criar. Então, às vezes, você olha para lá a Batalha de Josué, o sol parou. Era a linguagem da época. O sol não parou. Nós sabemos hoje que quem parou foi a terra, mas a linguagem de Josué era essa: o sol parou. Consegue captar essa ideia? Consegue acompanhar esse raciocínio? O narrador bíblico ele está usando a linguagem que lhe é peculiar. Se tempos depois se criou ou se descobriu um novo termo ou uma nova ideia, não muda. Hoje eu moro numa cidade chamada Pérola, aqui no noroeste do estado do Paraná. Há 70 anos atrás não existia a Pérola. Há 60 anos atrás a cidade não existia. Eu estava conversando com um senhor
há pouco tempo, ele disse, quando eu cheguei em Pérola há 60 anos. Há 60 anos Pérola não existia, mas hoje existe. Então ele usou uma linguagem que nós entendemos, mas que não era, na época, a linguagem correta. Ele mudou para um lugar onde não tinha cidade nenhuma, onde não tinha um aglomerado de casas, morava num sítio, meia dúzia de casas, um comércio, mas Pérola não existia. Mas ele usa esse termo para se tornar compreensível e inteligível. O vocabulário, diferentes autores utilizam de níveis de vocabulário. Por exemplo, o grego de Paulo é completamente diferente do grego de Pedro. Pedro era um homem analfabeto ou semi-alfabetizado, inculto, diríamos que ignorante, não acadêmico. E Paulo era um cara estudado, era um idioma, um grego acadêmico, de alto nível. Então havia essa diferença. Os conhecimentos técnicos científicos, por exemplo, Moisés aparentemente não tinha a noção de que a Terra girava em torno do Sol e Deus não revelou isso a ele. Deus não lhe falou sobre isso. A sua narrativa da criação, ela é verdadeira, mas ela tem que ser compatível com a época. Moisés documentou o que Deus lhe mostrou dentro de uma linguagem falada na época, dentro de um contexto específico de época. Entretanto, como nós veremos, a mensagem espiritual inspirada por Deus tem relevância para a época de Moisés e para o homem de hoje, como continuará tendo para o homem de amanhã. O conhecimento científico poderá mudar, assim como muitos dogmas científicos. A revelação espiritual, ao contrário, é plena desde o momento inicial, quando foi dada ao ser humano através dos escritores bíblicos. Não existe mudança na mensagem, no conteúdo espiritual da Bíblia. E não pode haver e não haverá. A ciência nunca provará que a Bíblia se equivocou em aspectos espirituais, em aspectos morais, em termos de salvação. Algumas coisas podem ser ajustadas, descartadas ou adotadas no campo científico. Falamos na última aula que a arqueologia, que a filosofia tem ajudado a provar a inerrância das escrituras e muitas outras áreas de estudo. Nenhuma descoberta em qualquer âmbito, em qualquer área de conhecimento, desacreditou a mensagem espiritual da Bíblia. Isso é fundamental para a fé cristã. E os pontos basilares, fundamentais, o alicerce de tudo, não pode ser contraditado, não pode ser destruído. Há coisas que, independente da interpretação ou do conhecimento da época, não mudam e não podem mudar, e são coisas essenciais à nossa salvação. A ciência, estou falando de ciência séria, estou falando de gente que não tem preconceito, que quer estudar, que quer aprender, que pesquisa de verdade. Estou falando de cientistas e não de pessoas que têm como princípio de vida destruir o evangelho e a fé cristã. Isso não é cientista. Isso são combatentes espirituais, são pessoas que não estão envolvidas com a ciência, mas estão engajadas contra a fé cristã. Então, eu vou, dentro da criação de Gênesis, eu vou traçar um paralelo aqui. Fato aceitável cientificamente e texto bíblico. Primeiro fato aceitável cientificamente. Houve a criação de um universo físico. Matéria, energia, tempo, espaço, galáxias, estrelas, planetas, etc. A ciência acredita nisso, que houve um princípio, houve uma criação. A Bíblia diz, no princípio,
criou Deus os céus e a terra. Bara, criar. Criou a partir do nada. A segunda afirmação, o segundo fato aceitável cientificamente, a transformação da atmosfera terrestre de um estado opaco, nebuloso, para o translúcido. A terra, porém, Gênesis, capítulo 1, 2, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. A ciência diz que a Terra tinha uma aparência, uma atmosfera opaca, tornou-se translúcida. A Bíblia fala da Terra cercada por trevas e havendo luz. Terceira coisa que a ciência admite, a formação de um ciclo d'água. Versículo 6 de Gênesis 1. E disse Deus, haja o firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez Deus, pois, o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Quarta afirmação científica aceitável, o estabelecimento dos oceanos e continentes. Disse também Deus, Gênesis 1:9, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca, Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas mares. Nós temos hoje pelo menos 5 continentes, mas a Bíblia fala de a porção seca. A ciência admite, e as causas da separação, do afastamento, podem ser várias, inclusive um dilúvio universal. Mas a ciência admite que havia um só continente, chamado Pangeia. Um único continente. Atrás de mim existe um mapa, e se você olhar aqui, ó, contorno da costa brasileira, contorno da África, há uma forma quase perfeita de se encaixar. Você traz a América do Norte, você encaixa aqui no norte da África, e você tem um único continente. Deus criou a porção seca. E a ciência acredita e defende a ideia da Pangeia, um único continente antes de tudo acontecer como está hoje, antes de um grande cataclisma, de alguma coisa afastar esses oceanos, esses continentes que, segundo a ciência, continuam e a geologia continuam num lento afastamento. A ciência admite a produção de plantas nos continentes. Disse Deus, produza a terra, relva, ervas que deem fruto, semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. Eu já falei rapidamente, a ciência admite a transformação da atmosfera de um estado translúcido para o transparente. Ela vai crescendo, ela vai opaco, translúcido, transparente. Sol, lua, estrelas se tornam visíveis a partir da Terra. Primeiro é opaco, trevas. Depois é translúcido, embaralhado, nebuloso. Depois é transparente. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para as estações, para os dias e para os anos, e sejam para os luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra, e assim se fez. Então, há um acompanhamento na evolução da própria luz, da criação dos céus e a terra em trevas, estado opaco, ciência e Bíblia caminham juntos,
para um estado translúcido e depois para um estado de total transparência. Isso mostra que não existe na criação uma contradição nesse aspecto, mas uma complementação. Aí vem a criação dos animais pequenos, marinhos. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. A vida se originou na água. Ciência e terra e Bíblia falam a mesma coisa. Falam a mesma linguagem, fazem a mesma afirmação. Criação dos animais terrestres. Ciência e Bíblia caminham juntos. Disse também: produz a terra animais viventes, seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. Ciência e Bíblia caminhando juntos. E depois, então, vem a criação do homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, aquela história toda que nós conhecemos. E nessa escala evolucionária, entre aspas, aqui evolucionária entre aspas, de crescimento, de gradação, de andamento, de encaminhamento, ciência e Bíblia caminham absolutamente juntas. Não existe nenhuma contradição até aqui. Dr. Ross, um estudioso, ele não considera os dias como horas, 24 horas, mas como períodos, poderiam ser períodos geológicos, inclusive. Vale a pena lembrar que nem todos os exegetas, os estudiosos, concordam com essa premissa. A maioria deles, dos escritores bíblicos, dos comentaristas bíblicos, dos exegetas, preferem uma interpretação literal de dias de 24 horas. Aí a pergunta é o seguinte: que diferença isso faz? Para mim, nenhuma. Se foram eras ou foram períodos de 24 horas, para mim não faz diferença. A ciência e a Bíblia até aqui caminham juntas. Não existe discrepância, não existe contradição, não existe conflito entre o que a ciência diz e o que a Bíblia diz. Se foram períodos ou foram 24 horas, não importa. A ciência e a Bíblia estão até aqui caminhando juntos. Aí nós vamos para uma avaliação da teoria da evolução e vamos usá-la contra o argumento antiteísta. A teoria da evolução tem sido amplamente utilizada, inclusive em livros didáticos no ensino médio, para isolar a origem da vida da abordagem teísta, para dissociar a mensagem passada nas escolas de uma linguagem religiosa. Essa teoria tem sido bem aceita e divulgada, aceita como válida, apesar das suas inconsistências. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Ao longo do seu livro A Origem das Espécies, que é a Bíblia do evolucionismo, Charles Darwin ele usa aproximadamente 800 vezes expressões similares a essa. É-nos permitido supor. Assim sendo, podemos supor, supomos que, é-nos permitido pensar que. Então, não há uma autoridade estabelecida pelo autor da obra. A Bíblia é categórica. Darwin não. A Bíblia faz asseverações muito fortes e acima de qualquer questionamento, a não ser aquele, ou é verdade ou não é verdade. A Bíblia não trabalha com hipóteses, a Bíblia não trabalha com suposições. A Origem das Espécies trabalha com suposições e ao longo da obra, mais de 800 suposições são feitas por Darwin. Entre alguém que afirma categoricamente que é assim e alguém que supõe, eu sempre vou ficar com quem
é categórico e com quem tem certeza do que está dizendo. O preconceito quanto à aceitação do sobrenatural, inclusive sobre a existência de Deus, tem feito com que o apego a qualquer outra explicação à origem da vida seja adotado, enquanto não se aparece o melhor. As pessoas têm tanto preconceito contra Deus que elas não vão examinar a Bíblia, elas vão examinar qualquer outra teoria ou hipótese que exclua Deus. O problema não é o conteúdo, é o preconceito, é o pré-conceito, é o conceito existente antes contra Deus, contra a pessoa de Deus, contra o sobrenatural. Enquanto não existir nada melhor do que Deus, vamos aceitar. Mas espera aí, isso aqui não, isso é mais lógico, isso aqui pode... Então vamos adotar isso, deixa Deus de lado. E aí vem a teoria da evolução nessa onda de substituir Deus. Como veremos, os anti-ateístas contemporâneos, os antiteístas contemporâneos, eles têm adotado outras teorias, outras hipóteses, por causa da falta de plausibilidade da origem da vida na Terra sem Deus. Muitos cientistas que não se tornaram teístas, que não se tornaram cristãos, que não adotaram a Bíblia como sendo verdade, estão buscando outras teorias, porque a teoria da evolução não tem sido satisfatória e não tem respondido às suas perguntas. Não será surpresa se daqui a alguns anos a teoria da evolução seja suplantada, seja substituída por outras teorias, também antiteístas, também antibíblicas, porque é tanta coisa nova surgindo que a cada dia a teoria da evolução ela está sendo mais desacreditada. Uma coisa apenas para citação. Os grandes elos perdidos na criação, dentro da teoria da evolução, os grandes lapsos nesse processo evolutivo criacionário, que foram provados com achados, como, por exemplo, o homem de Piltdown, o homem de Cro-Magnon, o homem de Neandertal, são comprovadamente fraudes. Comprovadamente fraudes. Um desses achados, achou-se um maxilar, um dente e um fêmur. Era o elo que faltava. Agora sim, a evolução existiu. O maxilar era de um símio, o dente era de um cachorro e o fêmur era de uma mulher. Fraude. Não se sustenta. Dr. John Grebe, ele é um químico criacionista, tem 3 parágrafos aqui na minha apostila de qualificações e certificações do sujeito. Eu vou resumir dizendo para você o seguinte: o cara é fera, o cara é um gênio, o cara estudou tudo, sabe quase tudo. Ele disse o seguinte, a ideia de que a evolução orgânica poderia ser responsável pelas complexas formas de vida do passado e do presente tem sido abandonada há tempos, desde então, por homens que compreenderam a importância do código genético do DNA. Uma descoberta científica, o código genético do DNA, foi um golpe mortal no evolucionismo darwinista. À luz do código genético do DNA, evolução não existiu. Entre tantos outros, o Dr. John Grebe fala sobre isso. Um outro pesquisador matemático e cientista chamado Cohen, ele diz o seguinte, olha só, no momento em que o sistema DNA/RNA tornou-se conhecido, o debate
entre evolucionistas e criacionistas deveria ter sofrido uma parada brusca. As implicações do DNA/RNA foram óbvias e claras. Preste atenção nisso aqui, ó. Matematicamente falando, baseado em conceitos de probabilidade, não existe, não tem nenhuma possibilidade de que a evolução tenha sido o mecanismo que criou aproximadamente 6 milhões de espécies de plantas e animais que reconhecemos hoje. Dr. Cohen diz que não existe, usando o DNA, como se acreditar que 6 milhões de espécies de seres vivos, plantas e animais, tenham evoluído dentro do conceito darwinista. Outra ferida mortal no evolucionismo darwinista. Sir Fred Hoyle, um famoso matemático, astrônomo e cosmologista britânico. Ele também é o coautor do livro Evolução no Espaço. Ele disse o seguinte, ó: entretanto, uma vez que vemos a probabilidade da vida ser originada aleatoriamente, é tão completamente minúscula que a faz absurda, tornando-se sensato pensar que as propriedades favoráveis da física, das quais a vida depende, são em todos os aspectos deliberadas, não acontecem por acidente, não acontece por acaso. O que aconteceu, aconteceu deliberadamente. Houve um planejamento. Se houve um planejamento, houve uma mente que planejou. Portanto, é quase inevitável que a nossa própria medida de inteligência deve refletir. Nós temos que parar e pensar e reanalisar. E ele diz, as razões são mais psicológicas do que científicas. É questão de inteligência, não de conhecimento. É questão de racionalidade e não de teoria. Ele diz o seguinte, o Dr. Fred Hoyle, ele diz que supor que a primeira célula, isso aqui é interessante, é hilário, a primeira célula tenha se originado pelo acaso, é como acreditar que um tornado varrendo um ferro velho possa montar um Boeing 747 a partir dos materiais que ele encontrou ali. Passa um tornado num ferro velho, quando o tornado passa tem um Boeing 777 ali. É a mesma probabilidade, segundo Fred Hoyle, de você ter a evolução darwinista como fato. Mais uma cacetada mortal no evolucionismo darwinista. E ele segue dizendo algumas coisas bem interessantes. Né? Ele vai falando de probabilidades. A vida não pode ter tido um início randômico, por acaso, aleatório, que surgiu como um acidente. O problema é que há cerca de 2.000 enzimas, só falando de vida agora, e a chance de se obter todas elas em uma tentativa randômica, casual, por acaso, é de apenas uma parte elevado a 2.000, ou seja, 40.000, uma em 40.000, é a probabilidade da vida ter surgido do nada ou a partir de uma enzima e daí ela se desenvolver e tornar a vida que nós conhecemos hoje. Se o universo fosse uma grande sopa orgânica, que é uma linguagem que eles usam muitas vezes, isso também não seria possível, isso não seria capaz de dar origem à vida. Se alguém não está predisposto por crenças sociais ou por treinamento científico, continua o Dr. Hoyle dizendo, para a convicção de que a vida se originou na Terra aleatoriamente, randomicamente, esse fato varre completamente a ideia para fora do tribunal.
o enorme conteúdo de informação, mesmo informação genética, composição química, mesmo do mais simples dos seres vivos, não pode, no nosso ponto de vista, ter gerado aquilo que a gente, através da teoria da evolução, diz que foi formado, foi gerado por processos naturais. Para que a vida, diz o Dr. Royle, que não é pastor, que não é cristão, para que a vida tivesse surgido na Terra, seria necessário que instruções fossem explícitas e muito claras para que isso acontecesse. Não há nenhum meio pelo qual nós podemos esperar evitar a necessidade de informação. Nenhum meio no qual nós podemos simplesmente dar um jeito com que uma sopa orgânica maior e melhor fizesse surgir a vida na Terra como surgiu. É um cientista não cristão, antiteísta, afirmando que a teoria da evolução não é verdadeira, não é plausível, não é razoável. O evolucionista Michael Denton, ele é evolucionista. Ele publicou um livro em 1986 e ele diz: a complexidade do mais simples tipo de célula conhecida é tão grande que é difícil aceitar que tal objeto pudesse ser montado repentinamente por algum tipo de evento anormal, inteiramente improvável. Tal ocorrência não poderia ser distinguida de um milagre. Para a vida, um evolucionista está dizendo que para que a vida surgisse com um material que a evolução lança a mão, só um milagre. E ele não crê em milagres. Aí eu fico pensando nessa incongruência da chamada da pseudociência. Michael Denton ele continua, considerando o modo de como a sopa pré-biótica é referida em tantas discussões sobre a origem da vida, como uma realidade já estabelecida, é de certo modo um choque perceber que não há absolutamente nenhuma evidência positiva da sua existência. A evolução darwinista, de acordo com um cientista darwinista, diz que é improvável e que não há nenhuma prova. Especialista em DNA, Dr. Francis Crick, ele ganhou inclusive um Nobel na área de física. Ele disse o seguinte: a origem da vida parece quase um milagre. Tantas são as condições que teriam que ser satisfeitas para torná-la realidade. É a ciência questionando o darwinismo. O bioquímico e criacionista Dr. Gies, ele diz o seguinte: somando o conteúdo energético de todas as ligações químicas em uma simples bactéria e comparando com o conteúdo energético em equilíbrio dos átomos constituintes pelos quais ela foi formada, a chance dessa célula existir e ela existir e se evoluir, se aperfeiçoar e se tornar a vida que nós temos hoje, ela é de 1 contra 10 elevado a 11, ou seja, 100 bilhões de zero. Este número é tão comprido que nós precisaríamos de 1000 livros com 500 páginas cada um só para imprimir a probabilidade, a possibilidade de conteúdo mais simples, energético mais simples de uma única célula dar origem a toda a vida que nós temos. Ou seja, não existe possibilidade. E aí nós temos outros homens que também vêm falando sobre isso. Por exemplo, os bioquímicos
David Green e Robert Goldberg, eles disseram, de qualquer forma, a transição da macrocélula para a célula é um salto de dimensões fantásticas que se dispõe além do alcance das hipóteses que podem ser testadas. Nessa área, dizem esses dois estudiosos, tudo é conjectura, hipóteses. Lembram do livro de Darwin? Os fatos disponíveis não fornecem uma base para pressupor que as células surgiram nesse planeta do nada, por acaso. Nós simplesmente desejamos apontar o fato de que não há nenhuma evidência científica da evolução darwinista, do surgimento de um ser unicelular que deu origem a toda a vida. Greg Westenbrock disse o seguinte: qualquer ideia do que se faz os componentes químicos começarem a viver, não existe nenhuma evidência. A origem da vida é talvez a maior e a principal incógnita da ciência contemporânea. A ciência não contradiz a Bíblia. Pelo contrário, ela vem dia após dia defendendo a ideia do criacionismo bíblico, principalmente nesse quesito origem da vida, que é muito importante. O vencedor do prêmio Nobel bioquímico chamado Ernest Schein, ele ajudou a desenvolver a penicilina, entre outras coisas. Ele chamou a teoria da evolução de uma tentativa muito débil de entender o desenvolvimento da vida. Olha o que Ernest Schein disse: eu preferia acreditar em contos de fada a acreditar em tão desregrada especulação. Eu tenho dito há anos que especulações acerca da origem da vida não levam a nenhum propósito útil, que mesmo o sistema vivo mais simples é de longe muito complexo para ser entendido em termos de química extremamente primitiva que os cientistas têm usado em suas tentativas de explicar o inexplicável. Deus não pode ser invalidado por pensamentos tão ingênuos. Não crer no criacionismo bíblico para o vencedor do Prêmio Nobel de Bioquímica é ingenuidade. Tem mais coisas? Tem muito mais coisa. O evolucionista Klaus Dose, PhD, chefe de um departamento de pesquisa sobre a origem da vida, ele diz assim, uma origem mineral da vida? Esta tese está além da compreensão de todos os bioquímicos e biólogos moleculares que são diariamente confrontados com os fatos experimentais da vida. A pobre resposta dos cientistas que estudam a vida, a tese de Carnes Smith, não é, portanto, nenhuma surpresa. Ele analisa um grupo de cientistas que tenta provar a origem da vida e ele diz que a pobreza da resposta que esses estudiosos dão não é surpresa à vista do que a ciência verdadeira tem comprovado. E nós temos ainda muitas outras afirmações que poderíamos trazer aqui. Eu quero apenas citar algumas palavras de Walter Bradley, que ele foi entrevistado num dos livros que é da nossa bibliografia. O livro chama-se Em Defesa da Fé, do Strobel. Ele diz o seguinte: na época de Darwin, se imaginava que a vida surgia espontaneamente em qualquer parte. Posteriormente, Louis Pasteur demonstrou que o ar possui micro-organismos que podem se multiplicar na água, dando a ilusão da geração espontânea da vida. E aí ele anunciou na Sorbonne, em Paris, que a doutrina da geração espontânea nunca irá se recuperar do golpe que esse simples experimento laboratorial deu na teologia
na teoria da evolução. Existem alguns micro-organismos no ar que, se colocados na água, se multiplicam, mas não evoluem, não geram outro tipo de vida, continuam, apesar de se multiplicarem, não geram novas formas, novos tipos de vida. Isso foi um golpe mortal na teoria darwinista, porque esse contato dos elementos unicelulares com a água teria acelerado ou destartado o processo evolutivo. E isso foi comprovado em laboratório que não seria não teria nenhuma probabilidade, nenhuma possibilidade. O que é mais fácil crer? Volto lá no início da nossa conversa, da nossa aula de hoje. O que é mais fácil crer? Em alguém que é categórico em suas afirmações ou alguém que, por muitas repetidas vezes, supõe, traz hipóteses, traz possibilidades ou probabilidades. Enquanto Darwin viaja entre suas conjecturas, Deus, através dos autores bíblicos, afirma categoricamente: foi assim. Uma pessoa que não está resolvida com as suas próprias descobertas e alguém que, por ter criado, afirma: foi assim que foi feito. É uma questão de inteligência. Não é nem uma questão científica nesse momento. É uma questão de racionalidade e inteligência. Deus fez. Deus criou. Deus estabeleceu. Darwin divagou, imaginou, supôs, conjecturou. E voltando um pouquinho antes do início da nossa aula, entre a ciência séria, ciência na concepção da palavra, e a Bíblia, não existem contradições. Aparentes discrepâncias que podem ser resolvidas. E o relato bíblico, ele comparado com aquilo que a ciência acredita, postula, ele não entra em choque, ele não entra em contradição. Creia na Bíblia, creia na palavra de Deus, creia em Deus. É a melhor, a mais inteligente, a mais sólida, a mais crível de todas as opções que nós temos. E graças a Deus por isso.